Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do BNI Indicium. Vocês já estão acostumados com os nossos podcasts semanais, então hoje a gente vai apresentar 3 pessoas do nosso grupo que são feras, que estão ligados aí a uma esfera que a gente adora, né? Que é a esfera de viagem, passeios, enfim. Para quem ainda não nos conhece, nós fazemos parte de um grupo de networking chamado BNI Indicium, que é uma organização mundial onde semanalmente nós nos reunimos para troca de networking, conhecer um pouco mais do negócio do colega, apresentar a nossa rede de relacionamento uns aos outros e, obviamente, fazer negócio, faturar mais, ajudar os clientes nas melhores soluções. E eu vou começar apresentando o nosso presidente. Eu tenho a honra de fazer o podcast com o presidente da nossa gestão, meu cliente, meu amigo, meu presidente, meu colega de grupo, Leonardo. Se apresenta aí, Léo. Muito obrigado, Lu. Muito prazer, meu nome é Leonardo, sócio proprietário da NGL Logística, e estou aqui para contribuir um pouco com o nosso podcast, falando um pouco sobre como é que você pode internacionalizar o seu negócio, como é que você pode melhorar margens e desmistificar um pouco o que é uma importação e exportação. Infelizmente, eu tenho que aguentar a Luciane, né? Porque... então é a Lucilene, né? No caso. A Luciane é uma pena que você tem que aguentar. Ainda bem que você aguenta a Lucilene. Sabe por que é a Luciane? Porque eu não aguento mais chamar ela de Lucilene. Mas peço perdão. A Lucilene mora no meu coração, me ajuda muito na parte da mesa, na administração do BNI. E posso dizer que escolhi muito bem pessoas do meu lado dentro da administração. Muito obrigado. Estou emocionada, hein? Do lado do Léo, Wagner Cota, queridão, também meu cliente. Amigo também já se tornou, né, Wagner? Muito cliente aqui. Tem muito cliente. Mas eu vou chegar lá, viu? Tem gente aqui que ainda não é cliente, não. É um prazer, né? O Wagner é um cara super querido pelo grupo e atua numa esfera que a gente ama, né, Wagner? Viagens. Ele trabalha com sonhos, pessoal. Se apresente, Wagner. Olá, pessoal. Me chamo Wagner Cota. Vim da Cota Tour, né? Uma empresa que atua no mercado há 33 anos. Hoje eu estou na WRC Viagens, né? Trabalhando com turismo, proporcionando experiência para muitos, né? Porque eu costumo brincar sempre assim, né? Que toda viagem é inesquecível. Porque ou ela dá certo, ou acontece alguma coisa que você sempre vai lembrar que aquela viagem que eu fiz, aconteceu aquela situação, e olha só, e você jamais vai se esquecer da viagem. Então, de um jeito ou de outro, né, Wagner? Sim, e aí você vai trabalhando com sonhos. Nós já atendemos muitos clientes com muitas expectativas, gente que fazem viagens corriqueiramente, viajam 3, 4 vezes por ano, com pessoas que trabalharam a vida inteira, guardaram aquele dinheirinho para fazer aquela viagem especial. Então, estamos aqui para proporcionar a você, né, que realize o seu sonho, realize o seu desejo. Está aqui, então... e as agências de viagem trazem isso para o cliente, coisa que você não consegue fazer através da internet, né? É uma coisa seca e que você muitas vezes não tem ali a informação que você precisa, o detalhe que precisa, que vai fazer toda a diferença naquela viagem. É verdade, Wagner, muito bom. Adoro. Eu podia ser sua consumidora todos os meses, eu não ia me importar. E do meu lado, ele não é meu cliente ainda, gente, mas será. Dr. Marco, o especialista em... Cidadania. Muito obrigada. Cidadania. Assessoria e cidadania. Ele te dá cidadania do mundo inteiro, né, Marco? Do mundo todo. Não, assim, nem dá conta. Meu nome é Marco Almeida, eu sou advogado há 10 anos e eu advogando, comecei a encontrar as pessoas com essa necessidade de pedir cidadania. Me juntei com um sócio, que é português, nós temos escritório em Lisboa, para fazer a documentação. E a cidadania é sempre assim, né? O pessoal diz que é simples, é pela internet e tal, mas eu não sou um despachante, eu sou um advogado e a gente atua como advogado. Então, a gente prepara a documentação. Muita gente começa a cidadania na internet, muito simples, tudo fácil, para no meio, perde o processo, a gente tenta sempre recuperar. Então, o pedido de cidadania é aquele sim, eu determino que seja um trio. A pessoa tem que querer, tem que poder e tem que financeiramente poder. Não é muito caro, mas em alguns casos, pode onerar o orçamento da pessoa. Então, a gente tem plano de pagamento, a gente tem forma de fazer.
A gente tem assessoria de pesquisa. Muitas vezes a pessoa acha que é um português, é um italiano, e depois descobre, posso até contar no meio da nossa entrevista, que o avô era realmente um baiano que morava em Salvador e dizia para todo mundo que era português. Esse é um caso muito específico do escritório. Muito obrigado por estar presente, obrigado. Entre amigos é sempre bem bacana. Muito bom, né? Léo, vou começar com você, porque realmente é muito curioso. Você tem falado para a gente nas nossas reuniões semanais muito sobre a China, né? E a gente tem visto um crescimento desse mercado chinês de forma absurda. Ou talvez hoje, salvo engano, existe uma briga muito grande entre Estados Unidos e China, mas no meu ponto de vista a China já está anos-luz maior. Como que funciona o teu trabalho para esse cliente que ele quer começar a importar? E aí, a gente estava conversando, né? Eu falei, mas a China tem 484 bilhões de itens. Você dá conta de tudo? Como que funciona? Vamos lá, Lu. Obrigado pela pergunta. Funciona assim. Eu não consigo chegar para você hoje e te afirmar que eu vou atender esses 400 e poucos milhões de produtos como você colocou. Mas hoje eu consigo atender o cliente no que ele precisa. E não necessariamente todos os 480 milhões de produtos que a gente está supostamente são viáveis para importar. Então aí é onde começa a consultoria, você entende? Então a consultoria eu quero desbravar esse mercado internacional. Como eu começo? Como eu descubro um fornecedor fora? Como funciona todo esse processo de busca de fornecedor, controle lá fora, entendimento de produto, entendimento de produção, como é que eu pego essa carga, trago para cá, qual é a melhor forma, é aéreo, é marítimo. Então, a nossa empresa hoje, ela trabalha muito mais numa consultoria geral. Então, eu pego o cara e eu ensino para o cara tudo. Desde a busca, e aí eu ajudo ele e também presto esse serviço de trazer até a porta dele. Mostrando margem, mostrando valores, mostrando todas as informações para que ele consiga entender que o negócio é viável. E o que a gente tem visto grandemente hoje? A cada dia que passa... E infelizmente, às vezes por umas situações de impostos ou às vezes por alguns encargos que acabam sendo gerados em nosso país, a gente acaba vendo pessoas buscando China e conseguindo ver margens importando e não produzindo. Que não é algo que, para mim, mesmo sendo importador, e mesmo sendo um prestador de serviço na área de importação, eu posso estar dando tiro no pé, mas eu gostaria muito que o nosso mercado interno tivesse mais forte. Mas hoje, como não está, acaba importando mais e a importação acaba se justificando cada vez mais. Ou seja, vale mais a pena, muitas vezes, trazer de um país tão distante do que fazer toda a produção aqui. Até porque a gente está num país que, infelizmente, impostos são absurdos, a mão de obra, né, não é tão barata. Justifica absurdo. E aí o que acontece? Qual é o próximo passo? A pessoa começa a entender, a gente faz essa estrutura, principalmente inicial, para desbravar. O cara desbravou, qual é o próximo passo? Tem que ir para a China. E aí o nosso amigo Wagner aqui pode ajudar e muito. Porque justifica o cara ir para lá, justifica o cara visitar o fornecedor dele, justifica o cara visitar feiras para ver novidades. Porque quando você começa a entender o negócio, você começa a achar oportunidades dentro desse negócio. E aonde você acha oportunidades de novos produtos? Indo para fora. Sim. E a NGL traz vocês fazem essa captação. Então, puxa, eu quero importar capinha de celular. Vamos ter uma feira de acessórios, tal data. Vocês fazem toda essa assessoria. Porque é um país que não é um país irmão, está aqui do lado, não é um país como os Estados Unidos, que a gente tem um certo... Né? A gente está falando de um país muito específico, né? Com regras muito... E além de tudo isso, nós também organizamos toda a parte de consultoria aduaneira quando a pessoa busca viagem para a China. Olha que legal. Então, por exemplo, hoje existem 2 feiras na China. É uma feira que ela ocorre 2 vezes ao ano, que é abril e outubro, que é a Canton Fair. Esta feira, para quem está começando a importar, é sensacional. Porque te dá uma abertura e é o primeiro passo para você começar a ir para a China. Abril e outubro. Exatamente. E aí, quando a gente começa a organizar toda essa estrutura, aí a gente contacta o nosso amigo Wagner. É isso que eu ia perguntar. Para ir para outubro ainda dá tempo, né, Wagner? Dá, mas já está meio em cima da hora, né? Por quê? Porque são
2 feiras muito requisitadas, né? Onde o número de empresários brasileiros que se locomovem até lá para participar da feira é muito grande, mas não é só o Brasil. Vai gente do mundo inteiro. Então, você já começa a observar algumas dificuldades a nível, por exemplo, de tarifas. As tarifas começam a subir, né? Eu estava até conversando um pouco antes da gente começar aqui, né, o nosso podcast com o Léo, né? Agora, já teoricamente, já é o momento de começar a se preparar para 2027, né? Porque para conseguir as melhores condições, né, e você conseguir bloqueios, conseguir oportunidades, de assim você melhor estar atendendo o cliente, ele ter com isso um resultado melhor. Muito Wagner, legal. posso fazer um comentário? Opa. Muito engraçado também, e isso ele pode confirmar, é o seguinte: sempre nessas viagens de negócio existe um pedacinho de lazer. Sim. Como é que você vê isso hoje com os teus clientes? Porque a gente vê hoje, no nosso caso, Wagner, quando a gente leva um grupo para explorar a Canton Fair e as oportunidades da China, a gente também entende que quando eles vão, tem muitos deles e dão uma esticadinha. É uma semana numa Tailândia, é uma semana numa Indonésia, é uma semana... Como é que você vê isso hoje? Isso é uma oportunidade, porque é um deslocamento longo, né? Até a China é um deslocamento longo e depende das companhias aéreas que você vai estar usando. É muito normal as pessoas que iam até a Canton Fair, e esse ano e o começo do ano talvez vai estar um pouco mais restrito, né? Procurar muito fazer uma parada ou na ida ou na volta, né? Ou no Catar, Que chato. ou em Dubai, né? Para fazer a conexão, faz a conexão, já para ali uns dias e depois segue viagem, ou no retorno da viagem, né? Mas existe também, pela localização que você vai estar, a possibilidade de você ir a muitos outros lugares, como você ir à Tailândia, como você ir à Coreia, como você ir ao Japão, né? Então, pela proximidade que você já está a nível de deslocamento, né? Porque o custo da passagem, teoricamente, é contado por milhas voadas, né? Você está muito mais próximo, então fica muito mais fácil e acessível você saindo do evento ou antes de ir para o evento, você fazer uma parada antes, né? E conhecer um determinado lugar, e aí tem muita gente que leva até família. Olha que legal. Né? Acaba não participando da família da feira, né? Mas vai participar do restante da viagem. E eu acho que essa é a mágica quando a gente fala em prestação de serviço, né? Hoje a gente tem um mercado completamente poluído na internet. Para você, deve te atingir diretamente. A gente... Todos nós, exatamente, todos nós, exatamente. Então, aquele cliente está lá, não, vou comprar de madrugada, que é mais barato, vou comprar... não só na questão de custo, mas trazer essa visão, né? O teu trabalho ele vai para muito além. Esses tempos atrás você estava comentando de um caso que você, infelizmente, ajudou a trazer uma pessoa que veio a óbito em outro lugar. Então, olha a importância da assessoria, né? Por que comprar com um agente ao invés de comprar na internet? Muitas pessoas acham que você vai pagar mais caro. Explica isso pra gente. Olha, a internet ela é uma boa ferramenta, né? Ela veio para somar, né? Tanto é que o que está para vir aí, e as alterações de mercado são muito grandes com a IA, e tudo isso está vindo para somar. Só que tem uma coisa, né? Que nem você monta um roteiro pela IA. Se você tem um pouquinho mais de experiência, você começa a observar, ele te dá uma guia, ele te dá uma direção, mas aquele roteiro ele precisa sempre, e se você conversar com os especialistas de AI, falar isso, não tem jeito, você tem que ter o toque humano, porque precisa sempre haver uma correção. Não dá para ser 100% em tudo. Sim. E aí, se você não tem a visão técnica, eu costumo brincar assim,
Quem não trabalha com turismo vai fazer a viagem, correu tudo bem, está tudo bem. Agora, quem trabalha com turismo é a mesma coisa que cada um de vocês, que tem a especialidade de vocês. Vocês passam, você já vê alguma coisa acontecendo. Isso não está legal. Olha, isso É o não olhar é desta clínico, forma. né? Olha, o procedimento não é deste jeito. Olha, está muito errado isso. Então, como as pessoas não têm esse conhecimento, acho que está tudo bem. E pela experiência, até que dos anos, são poucos anos, que eu brinco que eu estou aprendendo a todo dia, né? A gente fala assim, quantos casos eu já tive de pessoas que me procuraram para socorrer e não tive como, porque a passagem, por exemplo, aérea, ela é intransferível. Só consegue ter acesso à passagem aérea a companhia aérea, se você e a pessoa que te vendeu. Se você não comprou com uma agência, só a companhia aérea. Em ambos os casos, já tive N casos de pessoas que me procuraram. 0800, Senta que lá vem história, né? E aí falando, chora. olha, eu preciso disso, mas eu estou buscando um retorno da empresa online que eu comprei e os caras não me atendem. O caso da 123 milhas, lembra? Não foi um exemplo? Nossa, demais ali, né? Tá dando risada por quê? Mas eu posso te fazer uma pergunta? É muito interessante toda essa estrutura de viagem, mas quando você tem uma cidadania, o negócio melhora, não melhora? A cidadania te abre portas, né? É. Porque a comunidade, o passaporte da comunidade são portas abertas. E quando a gente fala em europeu, E aí, né, Marco? Marco? Nos comente esses benefícios, Marco. Eu tô aqui ansioso, querendo saber. Mas quando você fala comente esses benefícios, esses dias eu estava falando com uma amiga que está morando em Portugal, né? Eu falei, mas para que uma cidadania, né? E aí ela estava me falando, a gente nunca teve ainda, não tivemos oportunidade ainda de conversar muito. E ela estava falando a quantidade de benefícios que você tem ao tirar a cidadania. Tanto que ela está puxando a árvore genealógica dela lá de Porque a trás. cidadania é sempre pessoa, assim, tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que sabe o que quer, igual a viagem, igual a mesma coisa, e aquela pessoa que acha que é legal. A pessoa que acha que é legal é aquela que acha assim, mas eu não quero passaporte, que nem a gente sempre fala. A mãe tá viva, ele quer tirar pulando a mãe. Fala, não, tem que tirar todo mundo, tem que regularizar tudo. E as pessoas querem, eu não quero passaporte. Não, mas você não precisa tirar o passaporte. Precisa tirar a cidadania, significa, daqui a alguns anos, que nem o Léo tem criança pequena, o filho dele, quando ele tiver 30 anos, ele vai falar, poxa, meu patrimônio que meu pai me deixou. É. E já teve casos no escritório de as pessoas falam, não, eu não quero. Aí a mãe morre, que era a neta, que só pode ir de neto. Aí fala, não, eu queria fazer... A mãe morreu, não tem mais. Nós tínhamos casos no escritório que começamos com o pai vivo, que era o neto. O pai faleceu quase no finalzinho, conseguimos a cidadania. A família inteira está recolhendo, quase 9 pessoas. Olha só. Estão sendo beneficiadas no último estágio. Ou seja, quando sair para eles, nós vamos ter os netos, os bisnetos e tudo mais. E as pessoas sempre pensam na cidadania como passaporte. É muito engraçado. A pessoa liga para mim e fala assim, eu queria tirar meu passaporte em português. Eu falei, então, vamos conversar sobre a cidadania? É difícil, mas é por falta de conhecimento. Como o Cota falou, a pessoa vai na internet e faz tudo. É normal. Minha filha, advogada, minha filha quis tirar por marido dela, sentou na internet e começou a fazer. No meio do caminho, falou assim, pai, não consigo. Me ajuda. Não precisa de ajuda. Aí fizemos dos pais dele, agora vamos começar a fazer da família para até chegar na minha neta. Então, eu acho que cidadania é um patrimônio. As pessoas pensam no dinheiro, eu sempre falo. As pessoas pensam... Teve cliente que falou, não, eu comprei o carro agora, eu não quero. Só que ele depende do neto. Se é uma pessoa dessa falhar, às vezes é novo. Pega o Léo, se o Léo fosse neto de português, não tem problema, o Léo está vivo, mas pode acontecer. A morte, qualquer momento, a morte é algo previsível. E quanto mais tempo você demora, mais existem as possibilidades de você perder os entes mais velhos, e aí para você provar a documentação... Possibilidade de perder e alterar a documentação, alterar a legislação. A legislação alterou agora, o que acontece? Para filhos continua igual, mas eles inventaram algumas coisas, tiraram outras. Mas, por exemplo, para neto hoje, precisa de 2 documentos adicionais. Olha só, Brasil. Em Portugal, Brasil. Precisa de 2 documentos, que foi que a legislação mandou. A lei foi aprovada agora em junho. Está em vigor, só que é uma legislação que não tem regra. Precisa de um termo de conhecimento da regionalidade. Lá, é um conhecimento de técnico, um conhecimento da cidade. Você tem que nem conhecer Espanha, conhecer. E não tem regra. A gente está adaptando, vários advogados se reuniram, a gente está adaptando um documento informando que durante esses 90 dias eu não tenho como apresentar especificamente o pedido.
Mas até, Marco, e até trazendo um pouco, porque eu tinha comentado lá da parte da viagem do Wagner, eu tenho a cidadania portuguesa, eu não conheci o Marco, eu tirei bem, muito antes. Meu pai tirou a dele, meu avô é português, meu pai tirou dele, logo que eu voltei dos Estados Unidos, e aí ele tirou para mim e para minha irmã, e aí a gente deu sequência. Mas, por exemplo, eu vou te dar um benefício da cidadania voltado também à viagem, e aí você me corrija se estiver errado. Poxa, eu tive um pequeno problema não, é uma situação que eu tinha que resolver nos Estados Unidos. Eu não tenho visto no brasileiro. E não foi num curto período de tempo. Tipo, aconteceu um problema, eu tenho que daqui a 10 dias estar nos Estados Unidos. Como eu faço? Não, e a coisa legal da cidadania, com relação aos Estados Unidos, que é o exemplo que eu gosto mais de dar. Se você for para os Estados Unidos, eu não lembro os números, o Léo deve saber os números exatos, eu já faz tempo que eu não acompanho. Mas se eu, como brasileiro, quiser montar uma empresa turismo, ou empresa de uma marcenaria nos Estados Unidos, eu, como brasileiro, tenho que investir, desde que eu consiga algumas normas, colocar um exemplo de $1 milhão para eu poder estar ali. Tá Europeu é menos. né? Sendo europeu, Europeu é menos. centavos, dependendo do estado, você não paga nada, só por ser europeu. Eu tenho um caso no escritório de uma cliente que ela casou, ela está tirando a dela, ela casou com um argentino, foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos e montou uma empresa com o marido. E o marido é o tutor de tudo, ela tem um green card hoje, já está tudo atualizado, estamos só regularizando. Então, ou seja, a cidadania é muito mais. Você pode não usar nessa geração, que nem o Léo. O Léo pode usar agora, porque é a função dele. O filho dele nunca utilizar. O neto dele utilizar. Então, assim, a cidadania é uma coisa que ela acaba. Exemplo da italiana. A italiana, mudaram as regras na virada do ano, tá todo mundo... Nós temos clientes que desistiram. Depois eu faço. E mudou a regra. Feio. Tá dando para ser solucionado? Só que um negócio que levava 2 anos... Deixa para depois que tem um preço, né, Marco? Léo, vou fazer uma observação. O Wagner, perdão. O Léo falou um negócio que eu vivi isso daí. Marco, só uma coisa. É aquilo que foi falado no começo. A cidadania abre portas. Sem dúvida. A cidadania, o cara ser brasileiro, abre portas. O cara ser um cidadão, o correto, abre portas. Quanto mais você agregar esse valor... Mas o Léo falou um negócio que eu vivi... Eu sou advogado há 10 anos e eu tive empresa durante muitos anos. Eu fui diretor de sindicato patronal de gráfica e editora da Baixada e São Paulo Sul. E eu convivia, era reunião semanal, era uma coisa louca. E eu conhecia muitos gráficos bem-sucedidos de São Paulo. E isso eu estou falando 15, 20 anos atrás. Eu vi um caso acontecer, eles foram para a China, logo quando começou a burburinho da China. Eles foram para a China, um grupo de gráficos, da Baixada, de São Paulo, e foram para a China. Eu vi um cara, falei com ele. Ele levou dinheiro para comprar um equipamento para fazer papel em bobina, que era papel higiênico, isso, aquilo, aquilo outro. Aí ele foi. E eu, muito mais novo, empolgado, falei, nossa, o que é isso? Que legal, tal. Quando ele chegou, eu não falei bom dia nem boa tarde. Eu falei, e aí? Trouxe a máquina? Como é que é? Como é que é a China? Como é que é isso? Ele falou, não trouxe a máquina. Eu falei, por quê? Eu comprei todo o material, eles vão me entregar quinzenalmente, todo o material embrulhado com o meu nome para eu distribuir no Brasil. Encaixa exatamente isso há 20 anos atrás. Que coisa. Você Imagina 20 hoje, anos. né, Léo? Ele deixou de expandir a empresa dele, que era uma empresa já consolidada, trouxe o produto, não sei hoje, lógico, faz alguns anos, mas ele trazia os produtos embrulhados. Pronto, né? Era só distribuir, ele só recebia no galpão. Mas o que eu digo... Imagina hoje, Léo. Sim, e eu acho que isso é uma regra de ouro. Principalmente para você, telespectador. Telespectador, tô na televisão, hein? Pode Tá nos espectador. assistindo. Pode espectador. Regra de ouro é nunca dependa 100% da importação. Não, sim. Isso é importantíssimo, porque hoje as pessoas, não só a pessoa, a economia inteira. Então entenda o seguinte, flutuou o dólar, flutuou a oferta internacional, aumento de inflação. Por quê? O produto chega mais caro. O preço que eu pratico hoje eu não consigo praticar. Então, quando você tem uma média entre produção e importação, é o melhor dos mundos. Então, você nunca pode depender só de um ou só do outro. Hoje a gente conhece o nosso mercado nacional, a gente sabe hoje que a gente não pode depender 100% dele, mas também a gente não pode simplesmente virar uma chave e migrar 100% lá para fora. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, porque, de novo, eu não dou tiro no meu pé. O meu objetivo é ajudar os meus clientes. Então eu tenho que olhar para o cara numa situação de projeção de crescimento, porque aí é onde eu cresço, aí é onde eu começo a faturar. Então eu não olho assim quanto eu posso arrancar dele de dinheiro.
Legal. Eu tenho que olhar como eu posso ajudá-lo a crescer e, consequentemente, Então, eu cresço a minha junto. observação de 20 anos atrás era uma observação momentânea. Eu não estava pensando, Exato. eu não sei como é que ele está hoje. Se ele parou, comprou a máquina, deixou... Aconteceu nos Estados Unidos, né? Com a história do... Mas essa é a diferença dos prestadores de serviço. E aí é onde a gente foi basicamente o começo do nosso podcast. Como hoje existem muitos prestadores de serviço que têm voz nas redes sociais, falam coisas maravilhosas ou às vezes abobrinhas astronômicas, não entregam o produto e tiram espaço de quem realmente tem conhecimento, de quem realmente consegue ajudar, tem bons objetivos e acaba se perdendo porque não tem o mesmo conhecimento. Fala assim, olha, mas o cara disse isso. É assim, é assim. E aí você chega... Quantas vezes eu já recebi esse tipo de informação e falava para a pessoa assim, não é assim. Não, a gente está sofrendo uma poluição a todo momento, né? Fora, não querendo entrar, mas já entrando na esfera política, quantas mentiras, né, estão vinculadas. E aí, quando a gente fala em importação, em mercado chinês, é muito, e de novo, importante trazer... Quantos anos a NGL existe? Mais de 50. Ou seja, você nasceu quase dentro da NGL. Meu pai eu assumi. Então Exatamente. Então, poxa, quanta carga você tem para trazer? E essa visão que você traz de... Para você, se o cara falasse assim, quero trazer 100% da minha mercadoria importada... Bacana, você vai ganhar, mas você vai ganhar só ali. Sim. O cara não vai crescer, mas não vai ser sustentável, sabe né? O que acontece hoje, Lu, infelizmente, no mercado, e até grandes influenciadores, tá? Porque eu já participei de algumas imersões de alguns influenciadores e formadores de opinião. Quando você chega e você traz a informação assim, o meu objetivo é ajudar, dinheiro é consequência, o cara dá risada na tua cara. Eu já passei por isso. De chegar para influenciadores e falar o seguinte, cara, meu objetivo não é dinheiro. Aí você fala assim, pô, mas quem não tem dinheiro como objetivo? Existe uma grande diferença. E sabe quem... Eu estou numa imersão atualmente. E esta pessoa, cara, tem me surpreendido diariamente. Todas as vezes que eu estou tendo uma possibilidade de estar junto com ele, é impressionante. Que é o João Kepler. E ele corroborou muito com o que eu falei. Ele falou, cara, você tem toda a razão. O meu objetivo é ajudar. Dinheiro é consequência. Dinheiro nunca pode ser objetivo. E o dinheiro como consequência não é assim eu ajudar no seguinte sentido. Olha, eu estou prestando um serviço para você, só que eu tenho que fazer ele de graça. Eu sei o custo do serviço. Só que o meu objetivo não é quanto eu consigo faturar em cima de você, mas é o quanto eu consigo te ajudar a crescer, a conquistar o teu negócio e, consequentemente, eu ganho com isso. E isso está diretamente ligado ao teu caso. Você concorda? Lógico, Viagem porque no turismo uma venda é uma venda, mas proporcionar experiência, e é o que as viagens hoje as pessoas cada vez mais estão procurando. Eu não quero, por exemplo, fazer um pacote para determinada cidade. Eu quero fazer uma viagem para aquela determinada cidade e que lá eu faça passeios e tenha um aproveitamento que vai me gerar experiências, seja gastronômicas, seja regiões que você conhece, seja lugar que você vai ficar hospedado. Aventuras. Né? Então, a parte de aventura, tudo aquilo que pode te proporcionar. E cada vez mais o turismo está se voltando para isso, né? Pessoas procurando experiência. E você procurar experiências, né? Você está procurando momentos que vão se tornar inesquecíveis. Aí voltamos lá àquele começo que a gente fala que toda viagem se torna inesquecível. De um jeito ou de outro. Ou porque ela deu certo ou porque aconteceu alguma coisa que marcou. Uma coisa que... Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Quando a gente fala em turismo, e você trouxe essa informação para mim, eu achei incrível. Esses dias eu te indiquei um cliente que contratou o chip de telefonia para usar lá fora, né? Então, existe muito valor agregado dentro do teu trabalho. Não é só passagem aérea.
não é só a escolha pelo hotel ou os passeios, você também consegue entregar uma solução completa. Então, uma locação de veículo, um chip de dados para o cara usar lá fora, são detalhes que, às vezes, a gente que está naquela empolgação da viagem, muitas vezes não pensa. E você traz esse conhecimento, você vai precisar de tal coisa, né? Eu acho que isso é muito legal. Lu, o mercado do turismo é o segundo maior mercado a nível empregatício no mundo. Meu Deus. Legal. Tá? Isso é novo. E o que você pega na gama de turismo hoje? Você pega turismo receptivo, turismo emissível. Quando você fala da montagem de um pacote, não é a venda de um pacote, não é passagem aérea, mas é passagem aérea, é hotel, é receptivo, Traslado. é seguro viagem. Tá? Aí você tem a operadora, você tem o agente de viagem, tudo está interligado, né? E aí a gente fala muito disso. É importante saber com quem você trabalha, porque se acontecer de alguém naquele dia não estar legal, isso pode comprometer todo aquele serviço que foi feito. Então você tem que tomar cuidado com as empresas que você trabalha, empresas idôneas. Quantas coisas a gente sabe. Vou citar um exemplo para vocês que muitas vezes vocês não sabem, né? Uma OTA, que é as empresas online, né? A legislação é totalmente diferente. A OTA, ela não tem a obrigação do que uma agência física tem, né? A OTA, ela é só um vendedor, né? E a agência física, ela é corresponsável por tudo aquilo que ela vende. Então, por exemplo, já aconteceu casos, e eu tenho diversos relatos, de companhia aérea quebrar, né? Uma companhia aérea quebrou, aí uns anos atrás. Varig, Transbrasil, vamos lá. Aí Nós temos da cidade, vai, fala. Aí estava no aeroporto, chegou um grupo para embarcar. Puxa vida. Eles compraram a passagem através de uma OTA. A OTA não tem obrigação de avisar que a companhia aérea... E aí? Meu Mas eu Deus. comprei a passagem, está fazendo tanto tempo, vim embarcar, mas a companhia aérea não está voando mais. O caso que aconteceu, por exemplo, com a 123 milhas, essa 123 milhas seria uma OTA? A venda de passagens por milha só existe no Brasil. No resto do mundo inteiro não existe isso, né? A 123 milhas, ela está funcionando. O que aconteceu, né? Foi uma política de mercado na minha conjuntura, né? Pelo meu entendimento, veio a pandemia. O que acontece, né? Os custos subiram de uma maneira elevada, que superaram todas as expectativas, e nisso sobe também a quantidade de milhas exigidas, e aí começou a ficar incompatível, né? Aquilo que se tinha vendido pelo aquilo que precisava se entregar. E o volume aí acabou tomando... Eles, na época, eles eram o maior anunciante do Brasil. Quando aconteceu isso, a empresa que mais anunciava, gastava em publicidade no Brasil eram eles. Eles estão aí, estão funcionando, né? Acredito que estão passando por uma reestruturação, mas são situações, né? E você, trabalha com milhas? Eu não trabalho com milhas. Eu trabalho basicamente... Por que eu não gosto de trabalhar com milhas? Né? Basicamente, né? Eu tenho na minha concepção o seguinte: se um voo der overbook, que a companhia aérea vai responder, mas você pode ter problema para embarcar, né? Não sabia. Se você compra com milhas, não pode ter overbook. Não... Você não tem a preferência, né? A preferência de quem paga. Pagou. Legal. Loucura, né? Marco, eu tive há quase 2 anos a viagem da minha vida. Um dos países que eu consegui visitar foi Portugal, né? E eu fiquei impressionada com a quantidade de brasileiros em Braga. Eu tive essa minha amiga que eu citei, mora lá. 40% da população de Braga, por exemplo, é constituída de brasileiro, né? Hoje, o que você... como que se deu, né? A que você atribui esse boom que Portugal teve
e no que isso, no teu trabalho, você sente que a procura dos brasileiros por morar em Portugal cresceu muito ou está desacelerando agora? Como que tá? Olha, o pedido de cidadania, no nosso caso específico, é muito familiar. É pouca gente, assim, eu acho que nos nossos trabalhos, tem mais de 500 pedidos finalizados, pouca gente foi morar lá. Por quê? Porque Portugal não é um lugar de morar, não é um lugar de ganhar dinheiro, não é um lugar de empresa, não é um lugar de nada. Portugal é um lugar de passeio. Porque quem está lá, todas as pessoas que eu conheci que um dia moraram em Portugal, estão em outro lugar. É mesmo? Não dá, porque Portugal não se ganha dinheiro. O salário mínimo é muito baixo. A renda per capita... Hoje, Lisboa, a região de Lisboa, a região do Porto, está muito cara. Pra você ter uma ideia, um apartamento... O arrendamento é muito alto, né? O arrendamento é absurdo. Mas comprar um apartamento... Eu tive um caso, um amigo que foi comprar um apartamento no 5º andar, sem elevador, em Lisboa. Não era nenhum lugar nobre, não era no lugares de nobres em Portugal. Estava $750 mil. Dólares ou euros? Euros. Por quê? Um 5º andar sem elevador. Era um prédio... E a gente reclamando do metro quadrado de Santos, tá vendo? Então, ou seja, e está muito, cada vez mais caro. Os próprios... Quem morava em Lisboa há anos atrás foi expulso para as cidades distantes porque não tem custo de moradia. Porque o Léo mudou para lá, tem grana aqui no Brasil, chega lá, compra uma casa, a casa fica mais cara, o locador fala assim, olha, eu preciso que você saia porque o Léo quer vir morar aqui. E não é só isso, né, Marco? Eu fiquei sabendo também que, por exemplo, tem indianos que querem entrar na comunidade europeia, o que eles fazem? A mulher grávida, já próxima de parir, viaja para Portugal, entra. Se o filho nascer em Portugal, a criança dá direito, mãe, pai e ainda uma parte da família. No Brasil também é assim. O Brasil também é? Então não é uma situação portuguesa só. É que Portugal, o que acontece? Portugal, durante muitos anos, em 2018 ou 2017, se eu não me engano, se o Yuri estiver me ouvindo, que é meu sócio, ele vai escrever aí. Começou a legislação autorizando netos, porque antigamente era só filho. Tanto é que eu tenho amigos que falam assim, clientes que falam assim, poxa, mas eu fiz em 3 meses, 2 meses. O que aconteceu? Muito mais fácil comprar vínculo, né? Quando abriu o neto, é legal o neto, poxa, o Léo tem o pai dele falecido e tem o vô. É fácil, pega o documento do vô, neto, junta tudo aqui e faz. E saía em alguns meses. O que aconteceu? Aumentou muito, porque muitos pais tinham falecido. E muitos pais eram netos. Né? Tem um caso na internet absurdo, se você escrever, é possível cidadania portuguesa de... Bisneto? Sim. Qual é o requisito principal? Que o neto esteja vivo. Então, não é de bisneto. Que o neto se torna português e depois você... Claro. A legislação nova surgiu com essa história do bisneto. O bisneto pode, desde que esteja morando em Portugal por 5 anos. Cara, é insano isso. Não é o que funciona. Mas o principal de ter cidadania é o que a gente já conversou. O mundo fica um pouco mais aberto. E a União Europeia começou a restringir. Espanha não pode mais, é só para filho, tem um monte de regra. Itália restringiu. A Portugal está sendo pressionada porque abriu muito para a União porta Europeia. de entrada. Né? Porque você está o Léo sabe. Entrou em Portugal, toda a Europa é sua. Europa inteira. Os Estados Unidos é seu, o mundo é seu. Eu acho que é uma coisa muito legal. Ô Marcos, isso é fácil de entender o porquê que Portugal tomou essa postura. Como você falou, o salário mínimo em Portugal é o mais baixo da Europa. Então, o jovem português, ele não fica em Portugal. Né? Ele vai, se estuda e muda-se para outros países da comunidade europeia. A população portuguesa envelheceu muito e não havia mão de obra para executar o serviço. Então, muitos brasileiros que vão para lá vão atrás de segurança. Que já foi muito melhor. Sim, mas vão atrás de segurança e instabilidade, e outros vão para ter uma porta de entrada para o resto da Europa. Vou ajustar. A porta da Europa é maior do que viver em Portugal. Porque Portugal, o salário mínimo é 680 euros, agora aumentou. E eu não vou a Portugal desde a pandemia. Eu não fui mais por outros motivos pessoais. E meu sócio vai 2 vezes por ano. E aquilo lá está ficando... porque a gente fala de brasileiro em Portugal, mas o grande volume não é só brasileiro.
Tem Moçambique, tem o pessoal da África, tem o pessoal, os sefraditas que não podem mais, que são os judeus. Então, tem muita gente indo para Portugal. E a Europa inteira falou, opa, peraí, vamos com mais cuidado. Porque até onde eu sei que é um dos países mais quentes da Europa, né? Cara, Portugal é um país maravilhoso, delicioso. Só que assim, tenho amigos que saíram daqui do Brasil, condição boa, foi trabalhar em Portugal, ganhava 600 euros e falou, você vai ser meu gerente. Aí então, vai ter aumento, 630. Só que 10 euros, 5 euros lá é muita muito coisa. Dinheiro. Só que um aluguel lá custa 300, 400, 500 euros. Custava 50 antes desse boom. Custava 50. Então, Portugal é maravilhoso. A tirar a cidadania é algo assim, quem tem, é um patrimônio. Porque quando você está muito distante, por exemplo, a gente tem um trabalho de pesquisa. Então, às vezes, vamos supor, alguém procura, eu quero ser, meu avô era português. Mas me diz quem é seu avô. A gente faz uma análise documental e o pessoal acha que Portugal, quer dizer, o mundo acha, o paulista acha que o mundo é igual a São Paulo. São Paulo é perfeito. Você quer alguma coisa, você bate na internet, tudo tem. Léo conhece bem o mundo inteiro. Portugal, você bate na internet, metade está na internet, metade está em papel, você protocola na internet, tem que mandar via Sedex. É muito retrógrado, Eles são mais antigos. Então, você vai abrir no Rio de Janeiro um mensagem do Rio de Janeiro, é diferente, anda difícil, os protocolos não andam. Então, eu falo que o paulista, ele está muito mal acostumado. A gente é muito perfeito no funcionamento. Então, é a nossa aceleração também, né? Mas é engraçado. Você sabe que hoje a gente tem uma estrutura na China também, né? A gente tem uma trading na China que a gente faz toda essa busca de fornecedor para os clientes e uma série de coisas. E hoje a gente não exporta só para o Brasil. Olha só. Sabia? Então você leva da China para outros países. Hoje eu consigo. O que significa dizer que teus clientes não estão 100% aqui no Brasil. Não. Você tem cliente aonde, Léo? Estados Unidos, Portugal, em vários outros E países. esses clientes que estão em outros países, eles são brasileiros que estão lá ou não? Não necessariamente. Ou seja, o americano confia numa empresa brasileira para atuar na exportação. O americano busca na China a oportunidade para aumentar a margem dele no mercado americano. Mas ele busca uma empresa brasileira, que é o teu caso, para ajudar nesse processo. Às vezes uma empresa brasileira, legal. mas o que acontece? Não só uma empresa brasileira, porque a gente tem um pezinho lá também, né? Então ele não vem aqui no Brasil buscar. Na verdade, a gente está abrindo os nossos tentáculos para outros países também, né? Porque o que adianta eu falar de internacionalização e eu não me internacionalizar? Sim. Não dá, né? Então, a gente já começou a internalizar com a estrutura na China, com a estrutura nos países. Então, por exemplo, hoje, para a maioria, o principal é China. E a gente ainda tem como foco principal na importação a China. Mas não necessariamente todas as mercadorias têm um melhor mercado como a China. Exato. Vou te dar um exemplo. Você sabia que o Brasil tem um acordo comercial com o Egito? Nossa. Que reduz imposto em alguns produtos? Você entende? Então a gente já conseguiu desenvolver oportunidades para alguns mercados que justifica fornecedores no Egito do que na China. Que loucura. Tem alguns produtos hoje que têm barreiras de entrada no país para não ferir a indústria nacional. Por exemplo, o setor calçadista e a barreira comercial de produtos da China e uma série de outros. Hoje a gente também consegue identificar fábricas que produzem esse mesmo produto com qualidade em outros países, que não passam por essa barreira comercial, porque a barreira comercial é principalmente para um país no qual o valor que eles produzem e conseguem finalizar o custo do produto é muito mais barato e fere o mercado interno. São subsídios, né? Exato. Então tem uma série de situações. E aí é onde a gente pega grandes gurus e pessoas que sentam na internet, falam um monte e não tem toda essa análise. E uma coisa é certa, né, Léo? Eu acho que a experiência que vocês trazem, você acabou de falar, a empresa de vocês era do teu pai, são 50 anos. Ou seja, quantas evoluções, não só tecnológicas, vocês passaram? A gente está hoje numa cidade, né? Eu sou apaixonada por Santos, a gente está no maior porto da América Latina, não é só o maior porto do Brasil. Então, olha quanta informação você agrega para o teu cliente. Lu, 42% do volume Brasil passa por esse porto. Nós temos uma cidade... Sair rápido, já volto. Claro. Nós temos uma cidade de 450 mil habitantes na média. E nós temos um porto que representa 42% para a proporcionalidade do tamanho do porto não condiz, né? É absurdo, você não tem noção. É hub mundial aqui. É hub para América do Sul.
Tem muita carga que para aqui para ir para Argentina, muita carga que para aqui para ir para outros países que aqui. Santos não aproveita, né? Eu acho, né? Não entendo tanto, Sim. mas eu acho que Santos não aproveita. A gente não vê, como era até no passado, o Santos aproveitar esse volume, porque tudo vem... Eu lembro quando começou a história do pré-sal, que eu lembro de alguns amigos falando assim, cara, não tem funcionário para atender o pré-sal, mas não era isso. É que era, na verdade, o que eles pré-sal vinham era de lá uma... porque já estava tudo desenhado para ver. É que, na verdade, essa situação do pré-sal, sendo muito rápido, ele estava numa posição que ele era... A proximidade do Rio e a proximidade de Santos era muito próxima. Então, Eles tipo, continuaram operando a diferença de quilômetros não era tão grande. E aí tentaram montar uma estrutura aqui, caiu naquela confusão econômica promessa, na época, né? e aí cortaram muito isso aqui. Mas, por um lado, não foi ruim, porque se você for buscar cidades nas quais a Petrobras entrou com tanta força assim, atrapalharam economicamente algumas cidades. É que aqui hoje, as cidades que tiveram esse tipo de problema foram cidades que não tinham uma outra forma econômica de rendimento. Entendi. Aqui não, aqui a gente tem o porto. Então, o porto e a força do porto aqui na cidade de Santos é completamente diferente. Então, mesmo que viesse uma Petrobras, talvez não bagunçasse tanto quanto bagunçou em outras cidades. Léo, deixa eu fazer uma pergunta de tio. Eu sou muito curioso com China, né? E até tento incessantemente aprender o mandarim, começo e desisto. Eu acho que falta o embalo. Tem essa vontade, Marco? Poxa, muito. Já manda ele legal. para a China para te E eu ajudar. tenho muita vontade. Eu já tentei assim. Na verdade, eu não me inscrevi numa aula para fazer, mas eu tenho muita curiosidade. Eu acho muito legal. E eu gosto muito de ler sobre a China. E eu vejo, outro dia, o próprio um comentarista sobre carro no podcast falou assim, como o Adib, né? Como se comunicar com eles, né? Então, não sei se você já fez isso. Você já se comunicou não diretamente com o chinês, negociou diretamente ou com alguém que filtra você, ou se você consegue falar com que é ele essa comunicação, assim, né? Eu vou te falar, a cultura chinesa, a cultura comercial chinesa, eles querem te atender. Então, Eles se adaptam a você? eles facilitam muito a comunicação. Porque o que acontece? Você concorda comigo? Quando você tem vontade de atender uma pessoa, mesmo que você tenha algumas barreiras, você consegue Superar. Porque você transpô-las? quer fazer Exato. Por quê? Porque a vontade deles de vender, a vontade deles cultural de atender é muito grande. Então, vou te dar um exemplo simples. A primeira vez que eu fui para a China foi em 2008. A primeira vez que eu fui para a China. Eu voltei 10 quilos mais magro. Meu Deus. Porque Só tinha eu não conseguia comer. Não estava tão ocidentalizado a culinária como está hoje. Então eu, particularmente, tive algumas dificuldades. Mas eu cheguei num hotel em Xangai, que é hoje digamos assim, uma capital econômica, e eu cheguei no hotel, a moça não sabia falar inglês. Como que eu me comunico com a recepcionista de um hotel que ela não sabe falar inglês? Só que Hoje já está diferente. Hoje está completamente diferente. Hoje tem ainda tem algumas dificuldades, mas muitas já criaram facilidades. Mas eu não conseguia falar com ela. Aí, o que ela fez? Ela pegou o celular dela e a gente conversava no celular. Eu falava, passava para ela em chinês. 2008 era pré-histórico, 2008 era pré-histórico. Mas a vontade, ela podia muito bem fazer como a gente conhece alguns países, né? Fala. Olha, a gente fala assim, né? Você já viu a versatilidade do brasileiro Também. em relação a muitos outros povos no mundo? Exato. Porque você vai para muitos países de primeiro mundo e ele se ofende se você muitas vezes não fala no idioma dele. É exatamente isso. Entendeu? Ainda tem isso? Existe? Opa. Se mais você do chega que eu na penso. França e Só fala com que- um cara em inglês, ele se ofende, por exemplo. Falar nomes, mas... Expus. Então, o brasileiro ele se torna versátil. Quando eu tive na China, fui muito bem recebido. É demais, cara. Tá? Eu tive logo após os Jogos Olímpicos na China. E nós somos muito Tá? aceitos, né? Quando falávamos que éramos brasileiro, eles faziam de tudo para te atender. Tá? Então, você, mesmo na dificuldade da comunicação, que quando eu fui, já tinha muita coisa, mesmo porque tinha acabado de acontecer os Jogos Olímpicos, né? Você observa, lógico, tem muita diferença social, tem. Sim. Com todo o país. Tem, mas o padrão que eles buscam hoje de atendimento, você pega as maiores lojas de franquias, de roupas, por exemplo,
estão na China. A maior loja de relógio estão na China. Um caso, um amigo E você foi pega... Ele não falava nenhum idioma na França. E ele falou, ele andava fora do grupo. Eu falei, mas como é que tu faz? O cara mal falava o português direito, meu amigo. Ele falou, cara, eu punha euro na minha frente. Todas as portas se abriam e não tinha... Se eu paguei mais caro, mais barato, foi enrolado, eu não sei, mas eu fiz. Então Mas é isso. Eles têm... brasileira. O brasileiro, ele tem uma adaptação melhor, você vê. Quando uma pessoa chega até você, por mais que você não fale o idioma dela, você vai procurar atender aquela pessoa. Agora, quando é o contrário, que você, brasileiro, vai chegar com aquela pessoa e você não fala o idioma dela, ela muitas vezes fala assim, não, fala no meu idioma. E não procura se esforçar para te entender. Só que na China, eu observei isso. O atendimento que eles fazem, tá, é muito parecido com o brasileiro. Tá? Receptivo, né? Ele é receptivo. Ele tem as características do povo, isso não tem jeito. Né? Mas ele é receptivo. Ele procura porque tem o lado comercial e tem o lado também do povo. Eu acho que um povo que também já sofreu bastante por diversas coisas que já passou, né? E a experiência que você tem... Nossa, eu voltei da China, sinceramente... Percebe que não é só comprar uma passagem com Wagner Cota. Você leva uma aula de geografia, olha a diferença de comprar, fazer sua viagem com Wagner. Entrar ali e conhecer a cidade proibida, diz aí. Conhecer a muralha da China. Deve ser incrível, né? É algo surreal. Nunca pensei... comer um pastel de Belém em Belém. Já comi também, é bom. Porque às vezes o pessoal, vou comprar... Tem pastel de Belém? Não, Belém é só em Belém. É isso o aí. resto é pastel de nada. É isso aí. O resto é pastel de nada. Pastel de Belém em outro lugar, o cara te atende. Você tem a parte da documentação que te abre as portas no mundo, você tem a parte do turismo que te gera possibilidades e experiências para que você tenha vivência de vida. Porque uma coisa você faz assim, já pensou, muitos, você aprendeu lá na escola, na aula de história, aquela coisa chata, mas em determinado momento da tua vida você está pisando naquele lugar que você falou assim, como falava aquilo, eu achava tão chato, mas eu chego aqui, fico fascinado. Eu tive uma experiência quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, minha filha morou nos Estados Unidos um ano e pouco, e eu viajei um ano depois que ela morou. Ela morou com 17 anos lá, menina. E eu fui para lá, eu cheguei em Miami e tal, eu recebi muito intercambista, não falo inglês até hoje direito. E fui para os Estados Unidos. E eu queria ver os Estados Unidos, mas eu não queria ser turista nos Estados Unidos. Então, eu estava em Miami, evidente, não tem como não ser turista lá. Na época, o telefone era precário, eu liguei para minha filha, falei, Carolina, eu preciso, e ela morou, estudou lá, falei, quero os Estados Unidos, eu quero conhecer alguma coisa. Faz o seguinte, pai, abre o teu mapa, o GPS na época, e procura um Walmart, vai no mais longe que você encontrar. Porque aí você sai do lugar. Eu falei, beleza. Pus um Walmart que andei tipo uns 30 quilômetros. Quando eu cheguei, eu liguei para ela, falei, caraca, parece um filme, filha, olha aquilo. E é a experiência que você falou. Lógico, voltei depois dos Estados Unidos, nunca mais tive essa experiência. Mas a primeira que eu fui, cara, eu tô nos Estados Unidos olhando aquilo, o cara ali sentado, o tom de pele, a forma de ele falar alto. Aconteceu quando eu estive na Polônia. Eu falei, eu tô num filme de Hitler. Eu olhava aqueles prédios cinzas, aquela cidade escura, aquela coisa... Eu falei, meu Deus, Hitler vai aparecer, vai matar todo mundo. Mas voltando para a pergunta que você fez, só para concluir, Wagner, hoje a comunicação, principalmente com a tecnologia, está facilitando demais. Mas posso falar para você? Pode falar. Você que entende. Eu acho que o conversar, o que a gente está fazendo aqui, um está entendendo o outro. Você imagina, por mais que a gente tivesse um suporte, porque eu já conversei com o intercambista via celular, é uma situação muito complexa, porque você não tem um sentimento. Porque você pode falar o que você quiser, escrito, a vírgula, tal, tudo se influencia. Mas eu acho que assim, que eu já li, tem um menino que ele escreveu, o cara aqui de São Bernardo, sobre a China, ele morou, ele trabalhou lá, foi funcionário dos caras. Ele dizia assim, que você tem que pensar como cara, para você ter a resposta. É evidente que o lance comercial, cada um pensa no lance comercial. Mas você imagina sentar e fazer uma negociação, você falando em chinês, com o cara em mandarim, é totalmente diferente do que você falar no inglês ou falar em celular. O cara fala assim, puta, esse cara nem preparado eu vejo. Não, isso você tem toda a razão. Mas aí eu vou para um outro ponto, que é o quê? Não adianta você chegar cliente, só... Né? Não só comercial como turístico. Não adianta hoje você vir
para tentar buscar uma assessoria na China e você tentar fazer uma viagem, seja comercial ou seja turística, para um determinado país, se você não entende a cultura do país. O mínimo, Então, né? o mínimo que se espera, mas que ninguém faz, muito pouco, desculpa. O Wagner vai me corrigir depois se eu estiver errado. É o quê? Vou te dar um exemplo simples comercial. Na China, eles têm uma estrutura que eles dão cartão assim. Porque a forma com que eles dão cartão para você assim é uma forma de respeito. Porque eles estão dando cartão e eles fazem assim uma forma de você Aí o brasileiro receber. dobra a conta. E aí, como funciona na China? Você recebe, você olha, você lê o cartão, tudo bem, aí sim você guarda. Qual é a nossa cultura brasileira? Joga fora. Tá o cartão, tu nem olha, tu pega e fala assim, ó. uma história dessa que o cara dobrou a ponta. Teve aqueles folclore, tem um pouco de coisa verdadeiro e um pouco de Esse da exagero. dobra eu não conheço. O cara dobrou a ponta e pôs no bolso, não leu. Não sei se foi a dobra ou foi não ler. Mas Me isso corrija vai se eu estiver muito errado. da cultura do país. Você vai, por exemplo... É de Estado. É aqui, Você vai lá no mercado turco. Se você perguntar o preço de um produto e você não comprar, é ofensa. Olha só. Porque se você perguntou o preço, é sinal que você está interessado. Tem interesse. E se você está interessado, nós vamos. Aí você tem que negociar. Aí é um hack? Não é simplesmente o preço. Não, tá caro, mais o porquê. E você fazer a negociação para vir comprar. É isso aí, Entendeu? pessoal. Então, isso é muito importante. Com a internet não dá pro cara dizer que Quando vai o papo viajar é bom, sem Lu, saber. é difícil acabar. Quando o papo é bom, é difícil acabar, cara. Você sabe como é, já tá Aí de acostumado. viagem não tem mais graça. Eu falo de viagem, É você fala muito não dá. legal. Eu Viagem, sabia que ia ser um negócio, podcast que, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas falando. É longe. Eu queria muito te ouvir mais. Principalmente, desculpem os outros dois, mas... Também te amo. Né, a gente puxa. Não, mas a experiência da China também me interessa. Mas é muito legal saber a cultura e tudo mais. Mas a gente tem que encerrar, uma pena, de forma rápida, porque depois eu vou precisar que você fale sobre um outro assunto. Tá bom? Quero que vocês se despeçam, convidem o pessoal para a reunião, onde vocês farão as suas devidas apresentações especiais. E passa o Instagram da empresa, onde vocês estão. Vamos lá. Bom, eu agradeço a oportunidade, agradeço a abertura aqui ao BNI. As nossas redes sociais hoje é @NGL Logística, tem a minha @Leo_VG, também que a gente fala um pouco também sobre importação. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida sobre importação, exportação, busca de mercadoria, toda essa parte de comércio internacional. Estou à disposição, a gente tem bastante conhecimento, uma experiência muito boa. E o que eu posso trazer sobre o grupo, sobre o BNI é muito mais do que uma reunião semanal. O BNI é um grupo de networking mundial, pessoal. Eu tenho negócios com outros países, com pessoas que eu conheci pelo BNI. Eu preciso de um contador na China, eu busquei no BNI. Olha que legal. Então, é muito mais do que somente uma reunião municipal. Então, o que eu sugiro é entendam, busquem um pouco mais de conhecimento e tenho certeza que vocês vão crescer e transformar o BNI num braço comercial da empresa de vocês. Obrigado mais uma vez pela abertura, Lu. Imagina, Wagner. Obrigado a todos. Eu hoje estou prestando atendimento personalizado, com horário marcado, né? E as pessoas podem me contactar através do meu Aliás, celular. um excelente WhatsApp. atendimento. Vou dar um testemunho super rápido, pedir uma cotação para você. Além de você me responder muito rápido, o valor que você... o trajeto foi muito mais rápido do que o que eu pesquisei na internet, porque a gente pesquisa. Assim. E o valor final ficou inferior ao da internet. Testemunho rápido. Hoje, as agências de turismo, o mercado de turismo desenvolveu diversas ferramentas. A gente não está vendendo preço, nós estamos vendendo prestação de serviço, mas oferece condições de competitividade. Qual que é o Instagram, Wagner? Olha, eu hoje estou atendendo mais no WhatsApp, tá? Que é o 13, né? 991629914, né? E você pode me chamar, pode me ligar também. A gente está aqui para atender e dar o suporte para quem vai viajar, seja uma pousada, um resort, uma passagem aérea, uma locação de carro, um seguro viagem, um chip de telefone internacional, um trem.
a gente atua em todos esses mercados. Um passeio, um ingresso. Você faz? Fazemos. Eu preciso de um transporte para levar em São Paulo. Nós temos prestadores de serviço realizando esse serviço para nós. Então, o que você pensou no turismo, conte conosco. Nós estamos aqui para lhe atender, né? E poder proporcionar uma experiência que seja aquela experiência que fique guardada, mas com um bom gostinho. Marco, quem quer tirar a cidadania europeia? Quer dizer, italiana e portuguesa. Não, nós temos a empresa MY Assessoria e Consultoria, pode procurar nosso Instagram. Nós trabalhamos com pedido de cidadania para quem pode. Para quem não tem a documentação, mas tem uma suspeita, tem um conhecimento, conversando com a família, nos procure. Nós temos esse departamento de pesquisa. A pesquisa ela pode ser de um dia ou de alguns meses, porque a gente tem buscas online, mas buscas presenciais, que é o nosso escritório de lá. Nosso advogado brasileiro que está aqui em Santos, ele vai a Portugal, a gente vai para Portugal periodicamente. Então, muitas pesquisas são feitas manualmente, naqueles livros antigos, como a gente imagina que seja em Portugal. Então, pessoas de 100 anos, pessoas de 90 anos, nasceram em 1905, a gente já tem acesso. Então, o nosso pedido é com pessoas que precisam dessa cidadania, que não trate isso como um luxo, ou como um capricho, ou como um passaporte, trata isso como um documento para a família, para as futuras gerações, para os netos e bisnetos que não existem ainda. Então, é um produto maravilhoso. Com relação ao BNI, eu quero agradecer o BNI, que fez a nossa empresa crescer demais. Porque o BNI, eu era uma empresa que atendia pessoas que realmente queriam. Não me procurava pessoas que tinham pesquisa ou alguma coisa do tipo, quero saber se é. Hoje eu tenho pessoas que me procuram em janeiro e eu fecho 2 anos depois. Isso é muito legal, porque as pessoas começam a se programar, porque não é um produto caro, mas é um produto que demanda para a família uma despesa. Nós temos casos de pessoas que começou com um neto e acabou em 8 pessoas até o final. Então, eu sugiro que sempre procure, entenda o quanto é, entenda o que é, verifica se tem a possibilidade, quais são os riscos de não ter. Após isso, agenda, programa-se financeiramente, que vale a pena, é um produto que não tem preço, não é qualquer pessoa. O cota, por mais bacana que ele seja, ele não vai poder tirar a cidadania portuguesa, porque ele não tem essa origem. Então, quem tem deve preservar, deve se cuidar mais. Santos, Baixada, São Paulo, tem muito português aqui. Então, eu recomendo vocês a sempre não descarte. Troca o carro, vende o carro, anda a pé, mas faça a cidadania. Léo, convida todo mundo para a próxima reunião que vocês vão se apresentar. Fala onde que esse pessoal encontra o BNI, que dia que a gente se reúne, convida para assistir vocês na próxima reunião. Próxima reunião, a nossa será no dia, especialmente as nossas apresentações de 5 minutos, acontecerão no dia 5/8, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, na Rua Arthur Assis, a 1 quadra da praia. Nós nos reunimos toda quarta-feira, a partir das 7h30 da manhã, uma reunião de 1h30, na qual você vai conhecer não só as nossas histórias, o que a gente pode falar mais ainda sobre os nossos serviços, quanto mais de 90 outros empresários que prestam serviços com excelência, que podem ajudá-los em determinadas necessidades de vocês. E eu aproveito também e trago que a nossa próxima reunião, daqui a 2 semanas, nós teremos o Dia do Convidado com Marcos Acosta. É um orador nato, conhece muito de oratória, pode nos ajudar tanto em podcasts, em redes sociais e até em como nos comunicar com os nossos clientes. E ele vai falar não só sobre oratória, como também sobre networking. Como o networking é importante, como o networking tem que ser visto como um braço comercial da empresa. Então vai ser muito legal. Quem puder, quem estiver nos assistindo, procure mais informações. Aqui na própria página do YouTube tem mais informações sobre o nosso grupo, tem como nos contactar. Será um prazer recebê-los lá e apresentar para vocês essa estrutura que está fazendo muito sucesso e está fazendo sentido para todos os empresários que têm vindo aqui e falado sobre suas empresas e o BNI. Isso aí.
Obrigada, Léo. Era isso que eu ia te pedir. Você já leu meu pensamento. Quero agradecer pela audiência de todos, pela participação de vocês três. Foi um podcast muito legal. Acho que mais longo que eu já participei. Poderíamos falar aí por horas. Venham conhecer o BNI. Nossa página é @BNIindicium. Nós somos aí hoje um grupo muito grande da Baixada Santista, o maior grupo. Temos outros vários, né, colegas, grupos também. Quinto do Brasil, não Quinto esqueça maior de grupo falar. do Brasil. Venham nos conhecer, nos prestigiar, assistir a palestra dos três e fazer networking. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.